Oi, gente, eu sou a Jéssica, eu sou aluna do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental pela UFRB e hoje eu irei falar sobre o uso de drones na engenharia, em especial sobre a fotogrametria. Para entender o que seria esse uso da fotogrametria, temos que ter noção sobre alguns complementos que formam base científica para a geociência. A primeira é o sensoramento remoto, que é realmente o uso de satélites que ficam em órbita 24 horas gerando imagens. A segunda é a topografia, no qual explicarei mais à frente, mas são capturas de imagens terrestres com vários equipamentos. Um deles mais conhecido é o teodolito. A próxima é a fotogrametria, no qual irei falar nesse vídeo. Portanto, não saia daí. Mas para começo é o uso de câmeras em aeronaves para fazer o mesmo trabalho. E por último, temos a batimetria, que são fotos de lagos, rios e mares. O próximo tópico irei falar um pouco sobre a Sociedade Internacional de Fotogrametria e Sensoramento Remoto. Ela aprimora a cooperação internacional entre as organizações mundiais com interesse em fotogrametria. Mas o que é fotogrametria? Ela representa a criação de um espaço no qual deseja estudar, fazer base cartográfica, um espaço tridimensional, utilizando um espaço-imagem. Fotogrametria ela se divide em algumas categorias. A fotogrametria métrica, que é um método de quantitativo, como coordenadas, áreas e perímetros e afins. Temos a fotogrametria de interpretação, que é um método mais qualitativo, que é usado até em satélites. Temos a fotogrametria geométrica, que é o estudo dos aspectos da forma, geométricos que estudam volumes, comprimentos e formas. Temos a fotogrametria analógica. Ela se deu origem na década de 60 e muitos dos equipamentos de precisão que são usados até hoje e suas fotografias eram tiradas em dispositivos chamados de restituidores analógicos. A próxima é a fotogrametria analítica. Ela possui uma alta precisão e uma estabilidade dimensional. A fotogrametria digital, que é a entrada de dados com imagens digitais que são obtidas por máquinas que promovem a digitalização ou até uma imagem analógica por meio de scanners. E todas essas características citadas fazem parte do mapeamento aéreo. Para realizar um mapeamento, você vai precisar de um planejamento, igual aqueles que a gente usamos quando fazemos artigo ou alguma tarefa que requer um pouco mais da nossa atenção. O mapeamento pode ser feito por softwares. São diversas plataformas que oferecem esse tipo de serviço. Por exemplo, é o Drone Deploy, que irei falar um pouquinho mais à frente a respeito dessa plataforma. E todo esse procedimento cria uma base cartográfica que simula o ambiente, colocando-se em uma situação que alguns profissionais ficam em dúvida sobre as vantagens entre o mapeamento com aeronaves maiores, como aviões que possuem maior área de cobertura, precisam um pouco mais de manutenção e acaba sendo até mais caro, ou aqueles que preferem equipamentos menores, como os drones. Possuem uma área menor de autonomia, porém são mais simples e mais práticos e possuem menor manutenção. Outras situações que alguns profissionais também ficam em dúvida é sobre a coleta de informações entre a topografia e a fotogrametria. Quando falamos de um ponto no terreno, nos referimos à coordenada exata dele e através de um levantamento topográfico conseguimos as suas coordenadas. Bom, a topografia tradicional, quando efetuada com equipamentos corretos, consegue captar todos os pontos com precisão milimétrica, o que é necessário de acordo com o trabalho que você deseja fazer. A fotogrametria consegue o mesmo estilo de trabalho, com um valor mais acessível e uma precisão aceitável. O que nos leva a outro ponto, como o projeto, o plano de voo e o tratamento de imagem que compõe o mapeamento aéreo, como visto anteriormente. Hoje temos no mercado plataformas que auxiliam no projeto. Qual o objetivo do levantamento? Qual o tempo de bateria? O que nos leva a outro ponto. Como fazer o projeto, como fazer o plano de voo e o tratamento das imagens que compõem esse mapeamento. Como visto, temos no mercado plataformas que auxiliam o projeto. Qual o objetivo do levantamento? Para que você vai fazer o levantamento das imagens? Como você irá trabalhar? E qual o tempo de bateria seu equipamento, sua aeronave, o drone, vai precisar para fazer o plano de voo que você montou nessas plataformas.
quantas baterias seriam necessárias e o profissional pode acompanhar tudo por smartphones ou tablets ou qualquer outro dispositivo. A ferramenta Drone Deploy te oferece forma simples com método de faixas cobrindo a área que você deseja fazer o levantamento. A diversidade de funcionalidade, simulação do ambiente, monitorar plantações e muito mais. Agora iremos falar sobre os tipos de sensores. As câmeras em aeronaves possuem diversos dados, como o RGB, que é uma câmera colorida, que possui dados quantitativos, faz a topografia do terreno, inclusive aqui a fotografia métrica, interpretativa e entre outros já citada. Serviços como cadastramentos rurais e serviços logísticos. A câmera multiespectral, ela conta com sensores e filtros de alta qualidade e luminosidade, é refletida pelas plantas para captar as bandas infravermelhas, permitindo análise de taxa de fotossíntese feita pelas plantas. É uma maneira muito mais qualitativa, ideal para serviços como licenciamento ambiental, monitoramento de queimadas, cálculos de biomassa ou até outros tipos de relatórios ambientais. O próximo sensor eu irei apresentar para vocês é o sensor mosaico ortofoto, que são imagens georreferenciadas. Preciso explicar para vocês sobre o que são os pixels, que é a menor unidade de imagem digital e definida em sua resolução. Neles são armazenados valores que formam uma imagem e em cada pixel é armazenada uma coordenada correspondente ao terreno. De acordo com a distância de amostra do solo, conhecida como GSD, o GSD é a representação do pixel da imagem no terreno com unidade de medida em centímetros. Quanto menor o GSD, maior será a resolução. Outro tipo de sensores são os de curva de nível. São modelos tridimensionais do terreno representado em 2D. É considerado mais leve, porém menos detalhado. São linhas formadas a partir da interseção de vários planos horizontais com superfície do terreno. Aqui temos alguns dados utilizando a câmera tanto a RGB como multiespectral ideal, como ficariam as imagens de cada uma e seu GSD indicado. Localização de ervas daninhas, identificação de linhas de plantio, identificação de falhas, como também cálculos de áreas, cálculo de volume, além de desmatamento, georreferenciamento, curvas de níveis, MDS/MDT. Focos de queimada, inspeção de torres e linhas de transmissão e identificação de pragas e doenças. Portanto, o drone é um equipamento com muito fácil manuseio, uma nova ferramenta de dados e pode carregar com melhor mobilidade, produtividade e praticidade. E inovação para diversas áreas, como você como engenheiro. Espero que vocês tenham gostado e até mais!